Você já parou para pensar por que algumas pessoas, mesmo diante das maiores tragédias, permanecem firmes, esperançosas, quase inabaláveis? Não é apenas otimismo cego, é algo mais profundo. É fé, mas não uma fé superficial, baseada em fórmulas prontas ou promessas vazias. Estou falando daquela fé silenciosa que brota nos momentos em que tudo parece desabar. Aquela que não grita, mas sustenta. A fé que move montanhas não está apenas nas páginas da Bíblia ou em sermões religiosos. Ela está nos corredores silenciosos dos hospitais, nas cartas escritas em prisões, nos olhos de mães que perderam filhos e mesmo nos momentos mais íntimos de desespero em que uma única prece muda tudo. Eckhart Tolle, no livro O Poder do Agora, nos lembra que é no presente, no agora, que encontramos essa força espiritual que transcende explicações racionais. Já Louise Hay, em Você Pode Curar Sua Vida, mostra que a fé é também uma ponte entre o corpo e a alma, capaz de curar não apenas doenças, mas histórias inteiras. Hoje, neste vídeo, vamos explorar histórias reais, pensamentos filosóficos, descobertas científicas e experiências místicas. Tudo isso para entender o que é essa força invisível que tantas vezes salva vidas, transforma caminhos e dá sentido ao que parece não ter explicação. Então, respire fundo. Aperte o cinto da sua consciência e me acompanhe nessa jornada espiritual que talvez, no fundo, seja também a sua. Fique até o final, porque no último capítulo você vai descobrir formas práticas de fortalecer sua própria fé, mesmo nos dias mais sombrios. Vamos juntos. Há momentos na vida em que tudo parece dizer não. O diagnóstico é terminal, a conta está zerada, o relacionamento terminou, o futuro parece um abismo e ainda assim algo muda. Contra todas as probabilidades, o impossível acontece. Por quê? Não se trata apenas de sorte. Em muitos desses momentos, existe uma entrega total a algo maior, um salto no escuro sustentado por fé, uma fé que, mesmo sem provas, acredita. Mesmo sem garantias, espera. Mesmo sem forças, continua. Brian Weiss, em Milagres Acontecem, narra casos de pacientes que superaram traumas profundos, dores físicas e até doenças consideradas incuráveis após acessarem experiências espirituais profundas. Segundo ele, a cura verdadeira começa quando a alma é ouvida. E, frequentemente, esse despertar só acontece quando tudo o mais falhou. Há uma história em especial, entre tantas, que ecoa até hoje. Uma mulher com câncer avançado, desenganada pelos médicos, decide passar seus dias restantes em paz, meditando, perdoando, entregando-se à espiritualidade. Contra todas as estatísticas, ela melhora, e não apenas sobrevive, floresce. Para os médicos, um mistério. Para ela, um milagre guiado pela fé. Louise Hay também relata incontáveis casos em Você Pode Curar Sua Vida, onde a cura começa no coração, não no hospital, quando alguém decide acreditar verdadeiramente que merece ser curado, que é amado, que há algo além do sofrimento. O corpo responde, e mais, a realidade se reorganiza. Essas histórias não são apenas belas, elas nos ensinam algo essencial. A fé cria uma nova possibilidade, onde antes havia apenas fim. Ela rompe o ciclo do desespero e cria um novo espaço dentro de nós. E nesse espaço, coisas extraordinárias acontecem. Mas aqui vai um ponto importante. Nem sempre o milagre vem na forma que esperamos. Às vezes, o milagre é a paz que nasce em meio à guerra. Às vezes, é a força para continuar respirando. E outras vezes, é a transformação silenciosa que ninguém vê, mas que muda tudo por dentro. Quando ouvimos testemunhos de superação,
como os que você verá ao longo deste vídeo, algo dentro de nós também desperta. Não estamos apenas escutando histórias, estamos nos lembrando de algo que já sabemos, mas esquecemos. Somos parte de algo muito maior. E esse algo maior responde à fé. Se você já viveu um milagre, ou se está esperando por um, saiba que a fé não exige perfeição, apenas presença. Continue com a gente. Vamos mergulhar em uma visão surpreendente. Como a ciência moderna está provando o impacto da fé na mente e no corpo humano. Você vai se surpreender. Por séculos, a fé foi vista como território exclusivo da religião. Um ato devocional, irracional ou até ilusório. Mas a ciência, com sua sede insaciável de compreender o invisível, começou a perceber algo que muitos mestres espirituais já sabiam. A fé não é apenas crença, é biologia, é neurologia, é cura. Estudos recentes em neurociência mostram que a fé ativa regiões específicas do cérebro ligadas à resiliência emocional, à regulação do medo e até à percepção de propósito. Quando alguém acredita, algo literalmente acende por dentro, e esse acender não é simbólico, é físico. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto, escreveu Em Busca de Sentido que a capacidade de encontrar um propósito, mesmo no sofrimento, era o fator decisivo entre a vida e a morte nos campos de concentração. Para Frankl, a fé em Deus, na vida, no amor, era uma força de sobrevivência, e não apenas psicológica, mas existencial. David Servan Schreiber, médico e pesquisador, reforça isso em Curar. Ele defende que a cura emocional profunda passa por algo que transcende os remédios tradicionais, a fé em algo maior, o sentido espiritual que conecta o ser ao todo. Seu trabalho é uma ponte entre ciência e alma, entre sinapses e silêncio interior. E então surge uma pergunta inevitável: será que a fé cura porque acalma a mente? Ou será que ao entrar em sintonia com algo maior, abrimos portas internas que antes estavam trancadas? A ciência ainda caminha com cautela, mas os resultados são claros. Pessoas com fé vivem mais, enfrentam melhor o sofrimento e têm índices mais altos de recuperação emocional. Fé, aqui, não é um dogma. É uma postura diante da existência, uma decisão íntima de confiar, mesmo sem garantias. E essa confiança, estranhamente, reorganiza não apenas os pensamentos, mas também o corpo. No próximo capítulo, vamos além da ciência. Mergulharemos nas reflexões filosóficas e teológicas que moldaram a ideia de fé ao longo dos séculos. Prepare-se para encontrar nomes como Kierkegaard, Tillich e Agostinho, porque compreender a fé é também compreender a si mesmo. Fé. Uma palavra pequena, porém carregada de séculos de meditação, dúvida e êxtase. Para mergulhar na sua espessura, precisamos ouvir os filósofos e teólogos que ousaram transformá-la em pergunta. Søren Kierkegaard, em Temor e Tremor, descreve Abraão erguendo o cutelo sobre o próprio filho e ainda assim confiando num Deus que parece contradizer a lógica moral. Kierkegaard chama essa entrega de salto da fé, um ato que suspende a razão comum e lança o indivíduo num relacionamento direto, quase vertiginoso, com o infinito. Paul Tillich, no ensaio clássico A Dinâmica da Fé, afasta-se do vocabulário devocional para definir fé como a preocupação última do ser humano. Para ele, todos cultivamos um centro inviolável, algo pelo qual viveríamos e morreríamos. Se esse centro é Deus ou uma ideologia, pouco importa. O que o move é a totalidade do nosso ser. Tillich adverte, porém, que quando a preocupação última se fixa em coisas finitas, dinheiro, fama, poder,
ela se torna fé idólatra, gerando ansiedade e vazio. Agostinho de Hipona, escrevendo séculos antes, já intuía algo semelhante. Nas Confissões, ele confessa não apenas pecados, mas uma nostalgia de infinito. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Para Agostinho, fé é a bússola que orienta essa inquietude em direção ao bem supremo. É desejo tornado caminho. Em comum, esses três pensadores revelam que a fé autêntica envolve risco e transformação. Ela exige atravessar a neblina do desconhecido, abandonar garantias e permitir que a velha identidade se dissolva. Por isso, ela não pode ser reduzida a assentimento intelectual nem a ritual social. É aventura ontológica. Nos corredores das universidades modernas, cursos de ciência da religião retomam essas vozes para mostrar que a fé genuína não se impõe por coerção, mas floresce como liberdade interior. O aluno que compara rituais, símbolos e mitos descobre que em todos há uma pergunta compartilhada: para que existo? Essa interrogação ecoa sempre. Mas o que essa herança filosófica significa para nós, aqui, agora? Significa que a fé não pede que desliguemos o pensamento, pede que o ampliemos. Ela convida o intelecto a reconhecer seus próprios limites e, nesse reconhecimento, abrir-se ao mistério. Quando fazemos esse movimento, ganhamos uma nova gramática para o sofrimento, para o amor e para a morte. Uma gramática que não apaga as perguntas, mas lhes confere profundidade. Eis a beleza. Quanto mais a mente investiga, mais percebe que existe um excesso de sentido que escapa a qualquer equação. A fé entra nesse espaço como ponte. Não elimina o abismo entre finito e infinito, mas o torna transitável. Se até aqui você sentiu seu coração pulsar de curiosidade, permaneça conosco. No próximo capítulo, desceremos das catedrais do pensamento para o território íntimo do autoconhecimento. Veremos como Jung e Dom Miguel Ruiz mostram que a fé não é apenas um diálogo vertical com o divino, mas também um espelho horizontal que nos revela a nós mesmos. Respire fundo e siga adiante, porque a jornada interior está prestes a começar. Há uma dimensão da fé que não aponta para o céu, mas para dentro. Não exige templos nem dogmas, apenas silêncio e coragem. Coragem de encarar o espelho e perguntar: quem sou eu quando todas as máscaras caem? Carl Gustav Jung, em sua obra Psicologia e Alquimia, revela que o processo de individuação, o caminho rumo ao verdadeiro eu, é inevitavelmente espiritual. Ele afirma que a fé não é uma crença cega, mas um chamado interior à integração. É o fio invisível que nos conduz por labirintos de sombra e luz rumo ao centro do ser. E nesse centro mora o sagrado. Para Jung, negar a espiritualidade é mutilar a psique. Quando abraçamos nossa jornada interior com fé, permitimos que o inconsciente nos fale por meio de símbolos, sonhos e intuições. Passamos a entender que a fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de atravessar a dúvida com confiança. Ela é a centelha que nos move quando o chão parece incerto e o mapa rasgado. Dom Miguel Ruiz, em Os Quatro Compromissos, também nos mostra que a fé é essencial para romper com os condicionamentos que nos aprisionam, para abandonar as crenças limitantes, os pactos silenciosos com o sofrimento. É preciso acreditar que existe uma vida mais leve, mais consciente e que ela começa com uma escolha. Fé, aqui, é escolha radical pela liberdade. Essa fé não é aprendida, ela é recordada. Ela vive nas entranhas, no instinto de quem já cansou de sobreviver e quer enfim viver com propósito. A verdadeira jornada espiritual começa quando deixamos de buscar respostas fora e passamos a escutar as perguntas que ecoam por dentro.
Autoconhecimento e fé são irmãos na travessia. Um nos revela, o outro nos sustenta. Juntos nos tornam inteiros. E quanto mais nos conhecemos, mais percebemos que há uma presença constante, silenciosa, que nunca nos abandonou, mesmo nos desertos da alma. Prepare-se para ferramentas práticas que irão ajudar você a cultivar essa fé na rotina. Rituais, mudanças de hábitos e atitudes simples que transformam a alma. Se você sentiu que algo se mexeu aí dentro, continue. O próximo passo pode ser o mais transformador. Fé não é um dom reservado a poucos. É um músculo espiritual que todos possuem, mas que poucos exercitam. E como todo músculo, quanto mais é usado, mais forte se torna. A boa notícia? É possível treiná-lo. E esse treino começa no ordinário. A primeira prática é o silêncio. Não o silêncio da ausência de ruído, mas o silêncio interior. Reservar alguns minutos por dia para ouvir-se de verdade é um ato de fé. Louise Hay dizia: aquietar a mente é abrir espaço para o universo falar. Pode ser uma oração, uma respiração consciente ou simplesmente uma pausa com intenção. Ali, entre um pensamento e outro, nasce a confiança. Outra prática essencial é a gratidão. Parece simples, até banal, mas agradecer transforma a lente com que olhamos a realidade. Quando cultivamos gratidão, mesmo pelas dificuldades, reconfiguramos nosso campo emocional. E é nesse campo que a fé floresce. A gratidão não exige respostas. Ela reconhece o valor do que é, mesmo antes da mudança. O terceiro caminho é o serviço. Não há exercício espiritual mais potente do que fazer algo pelo outro sem esperar nada em troca. William P. Young, em A Cabana, nos lembra que o amor ativo é o terreno mais fértil da fé. Quando você estende a mão, algo em você se expande. A fé cresce na prática do cuidado. E, por fim, um pacto consigo mesmo. Comprometa-se com aquilo que te eleva. Pode ser um livro, uma oração, uma caminhada na natureza, um pequeno altar com significado. Crie pequenos rituais. Marque encontros com o sagrado dentro da sua rotina. Porque no fim, fé é constância. É lembrar-se todos os dias que existe algo maior sustentando seus passos. Mesmo quando tudo parece incerto, a fé se fortalece quando damos a ela um espaço vivo. Quando a tratamos como algo que merece tempo, presença e intenção. Ela não é construída no extraordinário, mas no cotidiano. E é nesse cotidiano que sua alma começa a ver milagres, onde antes só via repetições. No próximo e último capítulo, vamos costurar tudo o que foi dito até aqui. Uma conclusão que não apenas resume, mas toca. Uma despedida que inspira um novo começo. Fique até o fim. Você pode sair desta jornada mais forte do que entrou. A fé não é um destino, é um caminho, e cada passo dado com confiança, mesmo sem ver o chão à frente, molda quem somos por dentro. Ao longo desta jornada, você viu que a fé não é uma fuga da realidade, mas um mergulho mais profundo nela. Ela é aquele fio invisível que nos atravessa nos momentos em que a lógica falha, quando o mundo parece nos engolir, e mesmo assim decidimos continuar. Não por certeza, mas por esperança. Não por controle, mas por entrega. Ela pulsa nas histórias de cura, nos textos milenares, na ciência que começa a ouvir o sagrado, nos pensadores que ousaram acreditar e em cada alma que ousa confiar no invisível. Fé é alquimia. É quando o impossível se curva diante do comprometimento com algo maior. Talvez, nesse momento, você sinta esse chamado. Talvez, agora, a fé que antes parecia distante esteja mais próxima, dentro de você. Que esta não seja apenas a conclusão de um vídeo, mas o começo de um reencontro com sua essência.
Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e deixe nos comentários qual foi o momento em que sua fé te sustentou.